Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. E adivinha sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre tecnologia, claro. Sobre o que mais nós dois poderíamos conversar. Como se houvesse outro assunto. Pois é, Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, de que a gente vai falar hoje? De um monte de coisas tecnológicas, claro. Evidentemente. Vamos entrar fundo na fotografia do celular. Enquanto que o algoritmo é bom e quando que o algoritmo não é bom. O algoritmo pode ser seu amigo, tá? Vem. Cora Roney, me desculpa a você e a quem está nos assistindo. Eu sei que eu estou um pouco aqui na penumbra e tudo mais. Eu estou com uma crise de ar-condicionado em casa, estou sem ar no meu escritório. O Rio de Janeiro está fervendo. Eu vim gravar aqui na casa da Lia, minha mulher, que fica a 60 metros da minha casa. A gente mora praticamente do lado. A gente só finge que a gente mora separado, né? Mas aqui ela tem ar-condicionado. Esse é um luxo. Então... é por isso que eu estou aqui. Mas, Cora, eu queria... Eu sei que a gente tem uma conversa mais longa sobre fotografia de celular, que tem novidades, tal. Você está com uma experiência super interessante com o novo Galaxy da Samsung. Mas eu queria dar uma provocada antes, para testar uma teoria minha aqui, que tem uma coisa que está me incomodando barbaramente. O Procon de Minas Gerais multou a Apple em 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. É algo que tudo indica, a Apple vai pagar essa multa. Quer dizer, um colar do Bolsonaro, mais ou menos? É um colar do Bolsonaro, exatamente, Clara. Muito dinheiro, realmente muito dinheiro. Não, é uma quantidade. Agora, a Apple já foi condenada no Procon de São Paulo pelo mesmo motivo, pela mesma razão, em 100 milhões de reais. Nossa. E ela já foi condenada em Santa Catarina, vários PROCONs já condenaram a Apple a pagar essa multa, e ela é acusada de fazer venda casada. Por quê? Se você compra um iPhone novo, não vem na caixa o carregador do iPhone. E até vem o cabo, tá? Aquele cabo Lightning que tem aquela entradinha específica, mas o carregador, a peça que fica entre a tomada e o cabo, não vem. A Apple não empacota mais com o iPhone. E o Procon diz que isso é venda casada com o argumento de que você precisa desse carregador para usar o celular. É evidente, precisa mesmo, senão você não carrega. Agora, então a Apple estaria te obrigando a fazer isso. O problema é o seguinte, Cora. A gente está falando de um carregador que, embora na ponta do celular tenha essa entrada Lightning, que é uma coisa específica da Apple, na outra ponta, no carregador, é um USB-C. Tá certo? Cora, qualquer pessoa que esteja comprando um iPhone nesse momento, eu tenho certeza, tem 3 carregadores USB-C em casa. Tem. Entendeu? A Apple não empacota mais os celulares e está pagando essas multas. Por um motivo muito simples. Essas coisas, headphone, todo mundo abre uma gaveta em casa. O Milton Jung, hoje de manhã na CBN, eu estou falando segunda-feira, o Milton Jung estava falando que ele tirou férias, foi lá limpar algumas gavetas, e numa das gavetas tinha não sei quantos fios, principalmente headphone. Entendeu? Carregador USB, todos nós temos. E se você está comprando um iPhone, que é um celular muito caro, um smartphone muito caro, você tem um carregador USB-C na sua casa. O argumento que a Apple diz, que ela explica, gente, pelo amor de Deus, a Apple não está ganhando dinheiro, entendeu, na venda do iPhone porque você vai comprar o carregador a mais. Aquele celular já custa tão absurdamente mais caro do que o dinheiro gasto para fazer o aparelho,
Que botar um incremento a mais e um incremento a menos. Tipo, a Apple não está fazendo dinheiro porque não bota um carregador. O que ela está fazendo é botando menos carregadores no mundo. E o mundo não precisa de tantos carregadores quanto existem hoje circulando. A gente não precisa de tantos headphones quanto existem hoje circulando. Esse troço vira lixo eletrônico. Às vezes as pessoas sequer tiram da caixa dos aparelhos. Ah, não, já tem ali, já está na tomada, já tá na minha régua, já está no meu carregador do computador, já está não sei onde. Eu já tenho meu esquema de carregar os eletrônicos, já tenho um fiozinho pendurado lá na minha mesinha de cabeceira. Essas coisas todas, as pessoas já têm os seus esquemas. Se a gente troca de celular de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, a gente já tem esses carregadores. E a gente, em geral, tem mais de um, porque não é só o celular, entendeu? É a câmera fotográfica para quem fotografa, é o gadget de lâmpada de não sei das quantas, é o Kindle, é o controle remoto de videogame, é tudo. Tudo carrega com USB-C ou com USB-A hoje em dia. Tudo. O fone de ouvido que você usa para correr. Tudo. Tudo. Caixa de som, Bluetooth que você usa para tocar. Essa entrada é uma entrada que é a entrada que está se tornando a entrada padrão. Antes era o USB-A. Tentaram micro e mini USB, deu menos certo, não tem problema. O argumento me parece que existe uma histeria nos PROCONs que de alguma forma vai precisar. Ah, não, é tudo venda casada, a empresa está, na verdade, com um esquema para enganar o consumidor. Não está. Isso é histeria, a Apple está certa, tem que botar menos eletrônico no mundo. Diminuir esse tipo de coisa faz diferença para a quantidade de lixo eletrônico que a gente já tem espalhado por aí. Eu concordo inteiramente com você, e eu acho que, de um modo geral, o Brasil burocrático está muito pouco preparado para os novos tempos. Falta uma visão em todas as escalas do poder. E não é só o Brasil, não, porque eu fui tirar o visto americano no outro dia e me pediram para levar 3 papéis impressos, que eles nem olharam. Coisas que você preenche no computador, o formulário que você preenche no computador, o recibo que você pagou aquele visto e a data que foi marcada para você ir lá se apresentar. E eu fiquei lá perplexa por que eu ainda tinha que imprimir 3 folhas de papel para um negócio que está inteiramente num sistema já. Deles. Deles, que foi feito no sistema deles. Eles têm acesso. Digita meu nome lá, está lá. Para que a papelada? Você imagina se fosse só eu pedindo visto? Ok. Mas quantos milhares de pessoas pedem visto em todos os cantos do mundo? Pessoas que estão dentro de um sistema, e quantas folhas de papel e quanta tinta de impressora se joga fora. Uma coisa inteiramente desnecessária, né? E eu acho que a coisa dos carregadores é exatamente essa. Olha, eu não posso, nem eu nem você somos exemplo para isso, porque a gente recebe aparelhos para testar, a gente tem um fluxo de aparelho muito maior pela casa da gente do que uma pessoa que não é da nossa área. Mas eu vou na casa da minha irmã, tem uma quantidade de carregador, eu vou na casa dos meus amigos. É verdade, todo mundo com um certo poder aquisitivo, com uma certa rotatividade de celular, com um certo consumo de aparelho eletrônico, tem uma gaveta de tralha eletrônica que não tem onde pôr, que vai poluir o planeta, que aumenta o volume das caixas, e mesmo esse aumento de volume da caixa já torna o transporte mais caro, porque você precisa de mais espaço para levar os mesmos celulares. Olha, é hora de pensar no planeta. O consumidor, aliás, agradece penhorado. Justamente, até porque todo consumidor é cidadão, né? E estamos todos dividindo o nosso destino aqui. A Samsung tinha feito uma coisa, quando ela tirou os carregadores, você pede a Samsung e eles te mandam
Que é uma solução também. Muito pouca gente vai pedir, quem precisar vai pedir. E é até uma solução melhor do que a da Apple, talvez. O ponto é, não... Olha aqui, eu estou à toa na casa da Lia, tá? Numa mesa que não é a minha mesa de trabalho. Olha o que está aqui solto. Pois é. À toa, exatamente isso. Uma peça que estou mostrando para as pessoas aqui, quem está nos ouvindo, é um carregador de 16 watts, que é um super carregador, com uma entrada USB-C e uma entrada USB-A, de uma marca brasileira, inclusive. É isso. E que não está conectado a nada, porque está sem o cabo, de modo que você vê que ele está sobrando. Exatamente. Cora, tudo isto posto, você estava me contando de suas novas experiências fotográficas com o celular. Estou absolutamente... Eu estou besta com a câmera do Galaxy S23 Ultra. Realmente estou. Eu vou mostrar para quem está vendo o vídeo, mas para quem não está, as fotos de lua que ele está fazendo. São iguais aquelas fotos de lua que a Huawei fazia, perfeitas. Uma foto de um pequeno telescópio, você faz com o celular. Cora, depois manda o arquivo dessa fotografia para o Bruno incluir no vídeo. Sim, com certeza. Independentemente disso, eu devo dizer que essa é a melhor câmera que eu uso em muito tempo. Ponto. Independente da lua ou do que for. O zoom é absolutamente incrível, incrível. Ele tem um zoom de 100, que eu moro na Lagoa, eu daqui faço um zoom, fotografo a janela dos prédios que estão do outro lado da Lagoa. Se tiver uma pessoa... está falando, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a gente está falando de uma distância de uns 4, 5 quilômetros. Provavelmente. A Lagoa é grande. Quer dizer, se tiver pessoas na sacada, você vê essas pessoas. Da minha janela, no 5º andar, eu fotografo as pedrinhas portuguesas do outro lado da rua. Na minha calçada é mole. Na calçada, do outro lado, tem 4 pistas de rolamento e ele pega as pedrinhas portuguesas do outro lado. Mas, independentemente disso, mesmo quando ele está fotografando perto, o resultado é absolutamente extraordinário. E também estou super impressionada com 2 outras coisas nesse aparelho. O vídeo, incrível, a estabilização desse vídeo. O OIS do vídeo, quando está fazendo, é sensacional. E a bateria. É show, é chocante tudo. Agora, isso tudo vem por causa da foto da Lua, porque com essa foto da Lua, e tem coisas aqui que a gente faz também com o próprio aplicativo de edição nativo dele, apagar objetos que estão interferindo, apagar sombras. Você faz com 2 cliques do dedo. E aí aqui a gente vai ter uma nova discussão, como tantas discussões que já aconteceram desde que a fotografia apareceu. O que é válido? O que é arte? Isso é fotografia? Porque fotografia, em tese, a própria palavra diz, é a escrita da luz, né? Uhum. Aqui nós temos a escrita do algoritmo. Quando você fotografa a Lua com o celular e você consegue essa imagem super detalhada da Lua, isso aqui, ele continua sendo uma escrita da luz, porque, é claro, o aparelho captou os sinais. Mas tem muito mais trabalho de inteligência por cima, de processamento, do que, obviamente, da lente e da reação. Tal que ela captou. E aqui tem um gato que veio dar o palpite dele, né, pessoal? Eu passei uma semana de férias em Caraíva, na Bahia, com a Lia. E
e tirei muitas fotos dela. Ela é professora de, entre muitas coisas, que ela faz muitas coisas diferentes, ela é professora de yoga. E ela tinha me pedido para filmá-la fazendo alguns asanas, fazendo algumas posições, tal, principalmente as invertidas, esse tipo de coisa, porque é aquela coisa bacana, né? O mar, o lugar é agradável, é bonito, estava um sol lindo, tempo lindo. E nessa de fazer muitos registros, eu usei a câmera do meu celular como eu não usava há muito tempo. Eu usei realmente preocupado em que as coisas tivessem um acabamento profissional para ela poder usar profissionalmente essas imagens. O meu celular não é um último modelo, é um iPhone 13 Pro Max, quer dizer, é o topo de linha da Apple de 2021, final de 2021, quer dizer, um celular que, quando o modelo desse ano for lançado, vai ser um modelo de 2 gerações anterior. Mas é uma câmera excepcional. E, no entanto, eu percebi, usando cada vez mais um aplicativo que não é o aplicativo nativo do iPhone. Eu sempre uso o aplicativo nativo de fotografia e de filmar do iPhone. Lá na Bahia, eu comecei a não fazer isso. Eu comecei a usar um outro aplicativo que eu tenho instalado, que é um aplicativo chamado Moment, que é um aplicativo desenhado por fotógrafos, que tenta mesmo reproduzir aquele tipo de controle que você teria numa câmera fotográfica profissional, e que é feito por uma turma que vende umas lentes de altíssima qualidade para acoplar em celular. Você tem que ter uma capinha própria, e eles têm essa capinha própria para todos os celulares ponta de linha, que você encaixa a lente, prende ela, tudo mais. Eu já tenho essas lentes há muito tempo, eu vou mudando de celular, eu vou comprando sempre a capinha. Mas, enfim, por que que eu comecei a não usar tanto o aplicativo da Apple? Por um motivo muito simples, Cora. Eu acho que o algoritmo, em algumas circunstâncias, quando você quer um resultado mais profissional, ele corrige demais. E a coisa que mais me incomoda na correção que a Apple faz é a luz do rosto. O algoritmo da Apple fica procurando onde está um rosto, e se o rosto está um pouco numa penumbra, ele ilumina o rosto a parte da fotografia. Então, fica às vezes esquisito, porque você está num lugar com sombra, parte do rosto, porque a luz está vindo de um canto. As pessoas estão me vendo aqui nesse momento. Eu tenho uma luz vindo de um lado e tem o meu rosto está em sombra do outro. Você entende de onde que a luz está vindo, mas isso está compondo com o ambiente. Você entende como esse ambiente está iluminado. Quando você está num ambiente de sombra e, de repente, só o rosto aparece iluminado, tem alguma coisa esquisita, fundamentalmente. E o algoritmo da Apple faz isso. Só que não é a lente. Você tem o controle se você usa um outro aplicativo. É o aplicativo que faz essa hipercorreção. E eu não estou falando disso como crítica à Apple de forma alguma, não, tá? Porque eu acho que, para um celular que está rapidamente chegando a 2 gerações atrasado, ele tem uma lente, um sensor absolutamente formidáveis. Eu fiz uns vídeos incríveis, filmei em 4K, joguei isso para câmera lenta. Estou ainda brincando com as imagens que eu capturei lá e felicíssimo com elas. Agora, o aparelho é excepcional e eu acho que, para a maior parte das pessoas, essa correção algorítmica é algo que as pessoas querem. Mas no momento em que eu quis umas imagens com uma cara um pouco mais profissionais, que esse celular é capaz de entregar, não deu para usar o aplicativo da Apple, sabe? Essa é a coisa do algoritmo. Olha, e seus limites. Há um fenômeno parecido no aplicativo de imagem da Samsung. Ele tem um
um modo chamado nightography, que te mostra coisas que você não viu. Ele trabalha em luz quase zero lux, né, que a gente chama. Vai para o olho humano, né? Você não enxerga. Bom, você põe ele, se tiver um pouquinho de luz que seja, ele vai desenhar tudo que ele viu. De novo, isso é o algoritmo, isso não é a luz. Isso ele está filtrando aquela porcaria. É uma mágica. É incrível. Agora, eu me pergunto o seguinte: eu acho que com isso a gente começa a perder a capacidade de fotografar à noite. A gente perde as penumbras, a gente perde uma forma de expressão que é importante na fotografia. Porque é importante você dizer a que horas aquilo foi feito. E é diferente a luz às 7 horas ou às 3 da manhã. Então, eu fico só com um pouco de medo. É claro, você consegue trabalhar para retirar isso, mas o problema é que o default começa a ser o superiluminado. E o que eu já percebi ao longo dessa jornada da gente com a fotografia digital é que o default acaba virando o default das pessoas, o default do gosto universal. Quando a fotografia... Cores hipersaturadas, né? Exatamente, estou me referindo basicamente a isso. Hoje a gente não aceita mais uma fotografia que corresponda à realidade. E isso tem tido um impacto. Olha, eu vou entrar numa área que eu até acho que eu vou começar a pensar um pouco melhor sobre isso, porque de um tempo para cá você vê como o dente de todo mundo tem que ser absurdamente branco. Branco completamente artificial. Então, as pessoas estão começando a se modificar em função das cores que elas têm encontrado nas fotografias, porque quando você tem um software de fotografia que clareia os teus dentes automaticamente, te põe com aqueles dentes de Mentex, você começa a olhar a realidade, você começa a olhar os dentes da realidade, que não são necessariamente daquele tom de branco, estão perfeitamente ok, mas não são aquele tom de branco, são off-white, né? E aí você começa a querer botar lente de contato no teu dente, a matar dentes perfeitamente saudáveis, porque você se acostumou com uma cor artificial para início de conversa. Antigamente, na época do filme, a gente tinha uma grande discussão Agfa-Kodak. Você lembra disso? Lembro. A Kodak tinha essas cores hipersaturadas e a Agfa tinha cores mais naturais, um pouco puxadas para o vermelho, mas mais ligadas à realidade. Mas a Kodak venceu. E com a fotografia digital, até a Kodak parece discreta em comparação ao que a gente tem hoje, né? Kodacolor. Tecnologia Kodacolor. Eles até fizeram registro da marca, né? Essa marca Kodacolor. O Cora, pois é, eu, por um lado, entendo, porque, veja, eu não sou, de forma alguma, fotógrafo profissional, mas eu estudei jornalismo. E faz parte das cadeiras de jornalismo você ter cadeiras de fotografia. Eu fiz 3 cursos de fotografia na faculdade. E eu sempre li muito sobre fotografia. Eu, nos Estados Unidos, fiz mais curso de fotografia, embora fosse uma coisa mais para crítica de fotografia do que, tipo, mais para compreender do que para registrar, fazer a fotografia. O ponto ao qual eu estou chegando é: nós, quando falamos de fotografia,
por conta das nossas profissões, e você não, você é fotógrafo, né, cara? Quando nós falamos de fotografia, a gente tem um tipo de preocupação que não é a preocupação da pessoa normal. O que a pessoa normal quer, ela não está buscando um instante decisivo do Cartier-Bresson, né? Ela não está querendo, de repente... Ela está querendo registrar o momento. O objetivo da fotografia é o objetivo de flagrar o momento dela. Aquelas pessoas... E ela não olha para a câmera pensando em composição, ela não olha para a câmera pensando em iluminação, ela não olha para a câmera, ela não tem olhar, na maioria das pessoas, treinado para perceber o rosto da tia Alice está com uma sombra. Porque você vê o ambiente e dá para você enxergar perfeitamente o rosto da tia Alice. Mas quando você vê a fotografia, tem uma sombra que está na fotografia muito mais presente, porque a lente nunca tem a capacidade de percepção de luz que o olho humano tem. Você tem sempre que entender o que aquele filtro da lente está produzindo, qual o efeito daquela lente específica. Então, o que esses algoritmos estão fazendo é tentando entregar para você aquilo que a sua incapacidade técnica com aquela ferramenta não é capaz de entregar. Sim. Eu não acho que seja errado. Eu acho que a Apple e a Samsung põem ferramentas excepcionais nas mãos de pessoas que querem só fazer o registro. Eu não disse que era ruim, não. Eu disse que é uma mudança de ponto de vista, mas eu não acho que isso seja melhor, pior, ou... Não há uma crítica de qualidade na história, sabe? Mas de mudança que temos. O que eu acho que é fundamental e que eu acho que é necessário e que eu acho que é um processo pelo qual nós temos de passar é essas máquinas que são os celulares, eu acho que elas têm que fazer exatamente o que elas fazem. A Samsung tem que entregar a Nightography, a Apple tem que entregar esses rostos sempre muito iluminados, para que cada sorriso seja visto, e se as pessoas estão... A Apple te dá a escolha, tá? De qual é... Quando você liga um iPhone, ou quando você dá um boot resetado no iPhone, ela te mostra vários exemplos de fotografia e pergunta para você que temperatura de cor você quer. O default é supersaturado, é hipersaturado, mas tem outros padrões. Você pode escolher isso nos celulares da Apple. Na Samsung também. Parte das pessoas, a maior parte das pessoas quer o hipersaturado, tá? É isso, não tem problema. E acho que está virando um padrão estético mesmo, concordo com você. Só o que eu quero e acho importante é que esses fabricantes continuem fazendo exatamente o que a Apple está fazendo aqui, que é o seguinte. O aplicativo de fotografia que vem com o aparelho te entrega isso. Mas isso não é o hardware. Isso é o app. Isso quer dizer que eu posso baixar um aplicativo de fotografia outro que vai me entregar controle se eu sei onde que eu quero a sombra. Que não vai botar luz na sombra quando eu quero sombra. Entendeu? Mas isso, olha, isso no mundo Android, isso sempre existiu. E durante muito tempo eu usava uma câmera desenvolvida pelo Google, porque era muito melhor do que as câmeras nativas dos aparelhos. Eu acho que hoje os aplicativos estão fenomenais. O da Samsung tem, inclusive, um modo que ele pode te indicar o enquadramento ideal. De novo, você tem um sistema inteligente por trás te mostrando que essa cena que você está fazendo pode ficar melhor. E eu ponho ele no telefone menos para usar ele do que para ver se ele está sabendo das coisas. Olha,
Como é que a pessoa é convencida, né? Mas eu E ele olho está muito sabendo das bem. coisas? Ele está, é impressionante, impressionante. Ou então eu e ele pensamos exatamente igual, porque cada vez que eu pego São convenções. Ele a provavelmente câmera, é um ele está no machine meio. learning, machine learning treinado com provavelmente fotografias de grandes mestres que acaba aprendendo composição a partir dali. Treinado, Como é que o mesmo treino que onde a fica gente estrada, teve. onde fica montanha, onde fica aí tem O mesmo... Fibonacci, quartos, né, terços, e aí você vai. Agora, eu vou te dizer que é um milagre que um aparelho desse tamanho, dessa largura aqui, né? Nada, não é nada, uma tabuletazinha faça as coisas que ele faz. E que as pessoas possam ser tão boas fotógrafas como estão sendo e conseguir imagens cada vez melhores. É sensacional isso. E que longo caminho que a fotografia popular percorreu, desde aquele primeiro momento em que se criaram as primeiras câmeras populares, né? As primeiras point and shoots, né? As É. primeiras, sei o quê, virada dos anos 60 para os 70. Não, eu acho que as primeiras até foram mais ou menos coincidindo com o fim da guerra, né? Aí já tinha. Que eram câmeras que você já não precisava fazer foco, né? Que você já. Eram câmeras. Tinha uma Voigtlander, tinha umas câmeras simples, assim, Mas para. popular mesmo, acho que é uma coisa. Não, popular mesmo, acho que começou nos anos 60 com aquelas. As da Kodak, exatamente, as Instamatic da Kodak, que né? tinham exatamente o tamanho de um rolo, né? De um rolo de filme exatamente. compridinho ali, né? É. Agora, E Quará, você entregava a câmera para revelar, lembra disso? você entregava a câmera para revelar. Eu não peguei isso. Na verdade, meu pai tinha uma SLR, então ele brincava de fotógrafo. Então, a câmera da minha infância tinha uma Polaroid. Nos anos 80, final dos anos 70 para início dos anos 80, apareceu uma Polaroid, que enquanto a gente morava nos Estados Unidos, era muito usada. No Brasil, foi rapidamente aposentada pelo preço que era a carga de papel. Polaroid era impossível no Brasil. Nunca pegou por causa disso. Agora, a outra câmera dele era uma. Eu não lembro se era uma Canon ou uma Nikon, mas era uma SLR, com lente kit mesmo, mas era uma câmera um pouco. A câmera da minha infância foi uma Rolleiflex. Olha só que coisa sofisticada. Que coisa sofisticada agora, Rony. Agora, Cora, por falar em seu avô, eu não conheço esse livro que está atrás de você, mas só pelo nome Brimos, eu já tenho uma vaga ideia do que se trata, sabe? Olha, esse livro parece remeter a um certo sotaque semita, uma coisa assim. Mas não é com os judeus, não, é com os árabes, hein? Semita por semita, semita é. Olha aqui, Brimos, do Diogo Bersito. Diogo é jornalista, foi correspondente internacional no Oriente Médio, fala árabe. O subtítulo desse livro você vai gostar: Imigração Sírio-Libanesa no Brasil e o seu caminho até a política. E fala de personagens que nós conhecemos muito bem, hein? Boulos, Fegali, Haddad, Kassab, Maluf, Temer. Quando quer ver o Maluf. A FIF. É uma delícia de livro. É um livro sobre a imigração sírio-libanesa. Sírio-libanesa porque os primeiros imigrantes daquela região vieram ainda na virada do século passado e vinham com passaporte otomano. Por isso foram chamados de turcos, lembra? Bem, não estava lá presente, mas se você diz, eu acredito. E aí você não sabe muito bem
é difícil hoje perceber de que região exatamente cada família veio naquela época remota. Parte é do Líbano, parte é da Síria. E ele traça a trajetória. Não existiam os países Síria e Líbano. Não, pois é. Você tinha o Império Otomano por ali. Aquilo era a terra do Levante. São todos levantinos. Era o Levante, exatamente. É uma edição da Fósforo, que é uma jovem editora que tem feito muitos acertos. E, olha, ele vai atrás dessas famílias, ele conta a história dessa imigração, conta como eles acabaram entrando pela política, um ou outro, os certos vexames que acabam repercutindo mal na terrinha, né? Quando você tem um Maluf na casa. Mas para cada Maluf tem um Adib Jatene, né? Pois é. Mas, olha, é uma delícia de leitura. Que bacana. É interessante. A gente conhece melhor os personagens, a gente sabe as motivações. Como toda saga familiar é muito bom. Entretém muito. Ele foi às aldeias de onde saíram essas famílias, as cidades. Ele traz o background das famílias. Eu acho que todo mundo que tem parentes que vieram de algum outro lugar vai se identificar. Não precisa necessariamente ser do Levante. Tem muitos jornalistas também, né? O Ricardo Gandour, que foi meu chefe, Guga Chakra, André Sadi. O Guga muitos Chakra levantinos também. Faz orelha. Claro que o Guga faz orelha. Claro. Quem mais? Quem mais? O Elcio faria, né? Olha, Sônia Reis, que eu não sabia, por exemplo. É mesmo? Sim. Tem uns sobrenomes que já ficaram tão brasileiros que a gente já não reconhece sequer como estrangeiros, né? Mas é de fato, no Rio e em São Paulo em particular, na Bahia também, a presença de sírio-libaneses é imensa. No Rio... Ali Camel. Ali Camel. Pois é. O Ali é de família síria. Pois é. O Ali conhece muito bem a história da origem dele. Ele é um que estudou e se dedicou profundamente. Aliás, o livro que ele escreveu sobre o Islã é sensacional. Muito porque, diferentemente, o Ali tem uma característica curiosa, que é a maior parte dos levantinos que vieram para cá são católicos maronitas, né? Sim. O Ali não. O Ali é muçulmano. A família do Ali é muçulmana. O que é raro. Uma minoria. É uma minoria. Não que sejam minoria lá. Os maronitas são minoria lá. Mas a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil eram cristãos maronitas. E o Ali é muçulmano. O livro dele sobre o Islã é uma lindeza, é um belo guia para quem quer conhecer uma das 3 religiões do livro, que é a que costuma ser menos conhecida aqui no Brasil, que é o islamismo. O livro do Ali é um grande livro. Eu fiquei super curioso, Cora. E as edições da Fósforo costumam ser muito bem cuidadas, né? É super bem cuidado. E eu, se tivesse que te descrever esse livro, eu te descreveria ele como uma extensa reportagem. Porque tem... olha, jornalista, quando dá para escrever bem, escreve melhor do que ninguém. Porque sabe... Eu não estou puxando a brasa para a nossa sardinha. Eu estou constatando um fato, porque a gente tem que manter o interesse do leitor. E a gente se preocupa com isso porque é a nossa profissão. Exatamente, a função da gente. Nós somos treinados para contar histórias. A gente não quer fazer literatura, a gente quer contar uma história e a gente quer que essa história seja compreendida. A gente quer escrever o melhor possível, mas no intuito de contar uma história. E essa história está incrivelmente bem contada. Então, recomendadíssimo, Primos. O título é sensacional. O título é maravilhoso.
título é sensacional. E como, diferentemente de você, Cora Rosa, eu tenho... meu sangue judaico é sefaradita, né? Então, eu também sou do Levante. Minha origem também minha origem judia é Oriente Médio. Agora, minha origem muçulmana, porque eu tenho, pelo lado português, origem muçulmana, não é árabe, não é do Oriente Médio. Eu sou berbere, que é que norte coisa da África, maravilhosa. que os portugueses costumavam chamar de os mouros, né? Os mouros, você é mouro, pois é. Pois é, eu sou mouro, que não são árabes. São berberes, é uma outra etnia, que é ali Egito, Marrocos, né? Especialmente Marrocos, aquela região. ali, Tunísia, aquela região. Isso, exatamente. Aliás, o meu haplogrupo masculino, que é o pai do pai do pai do pai, o trecho genético, é o código, é o haplogrupo, ou seja, o ascendente masculino mais antigo comum. É o haplogrupo mais presente no Marrocos, o terceiro mais presente em Portugal e o mais presente em Copacabana. Genial! Ou seja, o que tem de Moro no Rio de Janeiro, que nem sabe que é Moro, entendeu? Mas o ascendente masculino mais antigo é o mesmo ascendente masculino mais antigo de toda a população do Marrocos. Olha, o Brasil é uma glória, né? A gente não se dá conta disso quando a gente vive aqui. Mas quando a gente sai para algum país muito fechado, quando você vai para a Suécia, ou sei lá, quando você vai para a África, ou quando você vai para a China. A gente é muito diverso. Você tem populações muito uniformes visualmente, você vê que maravilha que é o Brasil. Não. Se junta 10 pessoas em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer cidade grande do Brasil, melhor botar assim. Elas todas são diferentes. Cada pessoa vai ter um tom de pele diferente, de cor diferente. Somos a caixa de lápis de cor de tom de pele no Brasil é uma gradação de cor, né? Você sabe que eu estive uma vez, passei acho, quase 15 dias na Suécia, porque minha mãe estava competindo lá num campeonato em Gotemburgo. Claro. E eu passava na rua e dizia, meu Deus, mas que pessoas lindas, porque era tudo Gisele Bündchen, né? Gente de 2 metros de altura, todo mundo louro, olho azul, nariz arrebitado, aquela coisa que você olha, meu Deus, Mas vou te dizer uma coisa que no primeiro dia você acha aquilo ali, abriram as portas da Fashion Week, né? No segundo dia você diz, interessante. No terceiro dia você diz, mas não tem ninguém diferente nessa casa. E começa a te dar um tédio, sabe? Porque você quer ver a variedade humana, né? Todo mundo é primo do Max von Sydow, todo mundo é primo da Ingrid Bergman. Da Liv Ullmann, né, naqueles... tudo... mas é isso. Mas esses países, ainda mais um país como a Suécia, o tempo é muito agressivo. O clima é muito agressivo. Você não tem migração para um lugar desses. Até tem um pouco gente desesperada agora. Você só mora lá por obrigação. Você não mora lá por... Ou porque você é viking, né? Nasceu lá. Aí, se você é viking, não tem jeito. Mas enquanto que um lugar como o Brasil, né, como quantidade imensa de imigrantes que vão para os Estados Unidos também, tem 1 milhão ali nos Estados Unidos também. O tempo é muito... mas você pega a Virgínia, da Virgínia para baixo, o tempo é agradável. Não, é um tédio. É um tédio. Olha, China é outro país em que você tem um choque de querer respirar um pouco de caras diferentes. Quando você vai para o interior da China, então... Mas isso naquela região Han, né? Exatamente, naquela região Han. E você passa e as pessoas estão todas com o mesmo cabelo, o mesmo jeito. E você começa a ficar desesperado por um cabelo cacheado. Isso é uma coisa engraçada. Isso é uma coisa engraçada que eu falei dos tons de pele. Tom de pele é uma coisa mais sutil. O cabelo não tem nada de sutil. E cada brasileiro tem um cabelo completamente diferente do outro, né?
o quanto que enrola, o quanto que não enrola, a cor exata do cabelo, né? Tudo é muito diferente. Eu sempre fico chocada quando eu vejo alguma menina oriental pintando o cabelo de louro ou cacheando o cabelo, porque eu digo, meu Deus, não faça isso, teu cabelo mais lindo, é uma coisa tão bonita, né? Mas eu entendo, quando você vai para a China, quando você Procurar vai para a diferente. Coreia... Eu acho que é a Coreia do Sul que gosta muito, né? Na Coreia do Sul, você não vê duas pessoas iguais, porque eles se alteram tanto e se vestem de uma forma tão diferente, pintam o cabelo e usam tanta coisa em cima, você vê que é uma necessidade de individualização de cada um enorme. Então, isso nem te ocorre lá, mas quando você está na China, você volta e meia vê uma menina com o cabelo pintado e você entende aquilo. Porque você quer se sair. E a humanidade tem mais misturada. Isso é que é bonito. Isso me lembra de um amigo meu cuja a mãe era sefaradita, o pai era ashkenazita, ele dizia que era misturadinho. Então, é isso aí, Cora. Tem mais a que misturar mesmo. E é bom para os países, é bom para as culturas, dá sempre combinações interessantes. Eu sou a favor da mistura. Cora, nos vemos na quinta-feira? Com certeza. Então, até quinta-feira.